Oi, oi, pessoal! Antes de começar o episódio de hoje, um recadinho bem rápido. Ainda dá tempo de entrar para o Cici Club, que é a nossa comunidade online, com 70% de desconto. Mas é só por mais uma semaninha. A ideia era fazer essa promoção em fevereiro, para comemorar várias novidades do Cici Club. Mas se você tem escutado os últimos episódios, sabe que a nossa vida virou de cabeça para baixo. Agora que as coisas estão voltando ao normal, a gente está retomando ao trabalho e decidimos deixar o desconto aberto até o fim do mês. Então, se você curte esse podcast, vai adorar o Cici Club. A gente criou esse espaço especialmente para quem acompanha a gente por aqui. Se você estava pensando em entrar, agora é a hora de aproveitar e garantir a sua assinatura com um super desconto que é de 70%. No final do episódio, a gente explica melhor como funciona e, claro, você sempre pode falar comigo ou com o Foster se você tiver qualquer dúvida. Bora pro episódio? Então vamos lá! Olá, tudo bem? Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Karaoke Connection. Estamos de volta. Eu estou aqui com a Alexia. Que apresentação! Oi, gente! Oi, Alexia, como você está? Eu tô bem. Estamos já na Espanha. Estamos na Espanha! Espanha! Sim, estamos na Espanha. Bom, o que a gente está fazendo na Espanha, amor? Bom, acho que a gente não dá notícias desde Portugal, então peço desculpas por isso, mas lá tava praticamente impossível de gravar episódio e postar episódio por causa da internet. Sim, a Sim, gente vai gravar um episódio inteiro sobre a nossa experiência em Portugal. experiência. Já ia me corrigir. Nossa senhora, já começou de novo, mas estamos de volta. Sim, estamos de volta com a internet maravilhosa aqui na Espanha pelo Trusted House Sitters, de novo, tomando Sim, conta de uma cachorra incrível, uma cadela linda, sim, que se chama Gabi. Gabby. Gabi, que, segundo a dona dela, é Little Monster. É um Little Monster mesmo, às vezes, só às vezes. Não, ela é muito carinhosa. Mas ela é. Eu concordo muito. Eu sempre concordo com você, amor. Eu quero muito falar sobre cachorros, sobre a Espanha, sobre Portugal. Mas amanhã alguma coisa está acontecendo no Brasil. Sim, amanhã será decidido o novo presidente do Brasil. Sim. E acabei de ter uma conversa com seu pai, que ele explicou. Ela está indo. Ela explicou um pouco sobre a história, como funciona o processo com os turnos, esse negócio. Deixa eu te corrigir. Não é como funciona, como funciona. Como funciona. 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 Isso. Ah, eu sempre falo isso. Obrigado, amor. De nada. De nada. O seu pai não fez isso comigo. Porque não é o papel dele te corrigir, é o meu. Mas eu falei para ele, para me corrigir. Enfim, com seu pai foi um pouco mais geral. Um pouco mais. Ele falou Foi um politicamente pouco mais também. abrangente. Sim, pode falar, mas você quer explicar essa palavra? Abrangente é quando fala um pouco de tudo. É tipo. Abriador? É o quê? Ah, Abridor é o que se abre garrafa. sim, mas é a mesma ideia, né? Não. Abranger um assunto? Abranger. Ah, vem do verbo abranger. Sim. Então, quando é uma coisa abrangente, significa falar sobre tudo, Ah, entendi. um pouco de tudo. Que bom, viu, gente, que eu estou aprendendo português de novo, porque aqui na Espanha a gente fala espanhol. Mentira, a nem só fala inglês aqui. A gente está numa parte de Espanha muito estranha que só fala inglês, mas a minha mente já está em modo espanhol e eu estou sofrendo muito com o meu português, mas eu vou recuperar tudo já já.
Sim. Bom, vamos voltar ao assunto principal. Sim. Amor, amanhã você tem eleições. É, Presidenciáveis. o que vai acontecer? Bom, eu acho que o Bolsonaro vai ganhar. Comparado com a resposta que eu recebi do seu pai. Qual foi? Ele falou muita coisa pra chegar a esse ponto. Não, eu fiz a mesma pergunta e foi uma palestra de 40 minutos. Você falou, o Bolsonaro vai ganhar. Você acha mesmo que é o Bolsonaro? Acho mesmo. Tá, você quer explicar um pouco pra gente sobre quem é Bolsonaro e quem é Haddad? Sim, então nós temos 2 concorrentes, né, à Sim, presidência candidatos. do Brasil. Um é o Bolsonaro e o outro é o Fernando Haddad. E o Bolsonaro vem da extrema... Ah, uma coisa rapidinho que eu e seu pai, a gente estava tentando lembrar do nome do Haddad. Fernando. Ele falou, tipo, não lembro, mas acho que isso é por causa dele, porque ele quer ser conhecido só com idade. Não, é Fernando Haddad. Gente, olha, fake news. Já começamos Fake com news fake do Carioca news. Connection. Que bom. Máximo. Tá, continue, por favor. Eu vou dar tanta bronca nele depois. Eu falei pra ele pesquisar sobre o assunto. Escute o episódio primeiro. Então, temos o Fernando Haddad na esquerda e o Bolsonaro na extrema direita. Bom, eu não considero o Fernando Haddad na extrema esquerda porque ele não é PSOL, ele não é... Enfim, ele não é PSTU, que isso é extrema esquerda. Mas ela é um membro do PT, sim. E Que aí, é? o PT é Dilma e Lula. Mas o que quer dizer PT? Partido dos Trabalhadores. Sim, mas é o partido do Lula. Né? Sim, é o partido do Lula. Eu não vou entrar nesse assunto. Então, temos esses dois. Se isso fosse um vídeo podcast, vocês vão ver uma Alexia extremamente desesperada. Enfim, continue. Bom, no primeiro turno, existiam 10 candidatos à presidência, né? Meu candidato era o João Amoedo, falo isso abertamente de coração feliz, porque, enfim, ele seria a melhor pessoa possível para o Brasil, na minha concepção. Eu sou centro-direita, eu não sou esquerda, eu sou centro-direita totalmente. O que é, Foster? Você é centro-direita? Eu sou. Eu estou tentando descobrir a Eu já te sua falei 40 visão. vezes, aí você vira pra mim, não, você é esquerda. Não, não sou esquerda, eu sou centro-direita. Talvez no Brasil é diferente. Sim. No Brasil, pro que eu desejo e pro que eu quero pro meu país, eu sou centro-direita. Não, é só interessante para mim aprender. Para eu aprender coisas no podcast que não posso aprender em nossas vidas Nos vidas Estados pessoais. Unidos, eu provavelmente seria liberal. Eu nunca seria uma republicana. Você é anti-Trump. Mas não é nem questão de ser anti-Trump. Eu gosto mais dos democratas do que os republicanos. E tira o Trump da... Aí a gente vai entrar num papo de princípios. Tá, então vamos voltar pro que a gente tem que falar agora. Sim, por favor. E aí teve o primeiro turno, ele foi votado e ficou entre Bolsonaro e Fernando Haddad. Bom, quem é Jair Bolsonaro? Jair Bolsonaro... É um nome que dá medo, né? Eu penso ele dá medo. na personagem do Lion King, né? O Jafar? Jafar. Jair. Mufasa. E o Jair Bolsonaro, Me dá tanto medo. ele é militar. Ele, enfim, O participou... capitão. Ele participou da ditadura brasileira. Logo depois disso, ele entrou na política do Brasil e tá na política desde sempre. E ele sempre foi muito, muito, muito oposição à esquerda, tá? Sim. Enfim. E ele é, tipo, um candidato fora do sistema, mas é mentira, gente. Ele é político faz 30 anos já. Ele, exatamente. Ele porque... começou nos anos 90, tipo, Sim, 92. Sim. Ele já tá há muito tempo. E o Fernando Haddad foi prefeito de São Paulo. Então, Sim. ele é muito conhecido em São Paulo. E
muitas pessoas gostam dele. Não tenho grandes reclamações pelo que eu vejo dele. Sim. É um cara que ama cachorro. Eu descobri isso há pouco tempo atrás. Qual cachorro? Qual Vários. charras? Não, eu não sei. Ele ama cachorro. Vários. Eu só queria falar uma coisa que eu ouvi várias entrevistas com ele. Eu sei que ele é o cara do Lula e é petista, tudo isso. Mas ele falando essas coisas, um cara normal. Parece não comparado com um Bolsonaro. Tipo, ele parece uma pessoa meio normal. Sim, pra mim, como eleitora, se eu estivesse no Brasil pra votar, isso é uma outra coisa também. Quem estiver fora do Brasil e não tiver uma residência em seu nome, no país onde você estiver morando, você não pode votar para as eleições. O negócio do absentee ballot é um pouco mais complicado pro Então eu não posso brasileiro. votar. Se eu Você tivesse. pode, mas seria muito complicado. Não, eu teria. Enfim, não posso. Então temos Jair Bolsonaro, extrema-direita, e Fernando Haddad, esquerda. O Bolsonaro é um maluco, fora de questão, fora da casinha, completamente louco. E ele fala uns absurdos que é contra a moral e ética de Tipo, quem eu considero meu amigo, sabe? Tipo assim, ninguém que eu considero meu amigo concorda com o que ele fala. É eu muito acho, surreal. estuprando mulheres, sobre homossexuais, Ele é. Ele assume isso. Tudo que eu falo aqui, ele assume. Ele é homofóbico. É completamente contra o aborto. Ele deu uma entrevista um dia, agora eu não vou saber pra onde, pra quem, etc. Mas ele deu uma entrevista que é o seguinte: ele tem muito. É muito difícil falar isso de uma forma que eu não. De ser imparcial, mas enfim. Ele... A gente já tem a parte do seu pai, então pode dar a sua parte também, amor. Sua parte, desculpa. O Bolsonaro, ele tem, eu acho que 3 ou 4 filhos, uma coisa assim. Então, 3 deles são homens e a última mulher. E aí eles perguntaram: se sua filha, por exemplo, fosse estuprada e engravidasse e tal, no Brasil, se você é estuprada, você pode abortar, você tem direito ao aborto. Ele quer Sim. tirar isso também. Você não se incomoda com isso? Ele falou: olha, cada caso é um caso. Aí saiu pela tangente, assim, dessa resposta. Entendi. E aí ele virou e falou: você sabe, né? Eu fui muito bom nas 3 primeiras vezes que eu fui pai, que os 3 vieram homens. E na última vez eu dei uma vacilada e tive uma mulher. Vacilada neste contexto quer dizer o quê? Quer Um dizer que ele erro. não foi bom bastante, foi um erro e aí veio uma mulher. Ele não foi bom com o esperma dele. Exatamente. É, Esperma. esperma. Isso. É difícil contra a sua esperma, gente. Bom, e aí, entre várias outras coisas, por Corta. exemplo, ele quer fazer. É tão horrível, castração química nos pobres. Ele fala que a única forma de evitar pobreza no Brasil é fazendo castração química. Peraí, amor. É um assunto que eu tentei evitar com seu pai. Castração? Castração. Você deveria ter Castração. falado sobre isso com ele, porque meu pai, ele sempre fala que a primeira coisa que tem que mudar no Brasil é a miséria. Então, ele fala no Sim. sentido de, tipo, ajudar as pessoas, dar ensino de base, dar Não, seu saúde, pai etc. falou sobre isso. Então, Mas castração química sobre os pobres. nos pobres. Nos pobres. Isso quer dizer fisicamente como cachorros. Sim. Então, Alex, se amanhã a gente acorda. Acorda não. Vai acontecer amanhã. E o Bolsonaro ganhar. Como vai ser seu dia? Vai ser muito triste. E Sabe qual é o problema? O Bolsonaro vai ganhar por causa do PT, e eu vou explicar por quê. Tiveram esses escândalos todos em relação à corrupção e etc. E as pessoas estão muito cansadas em escutar falar sobre o Lula, sobre a Dilma. Não foram só eles, gente. Eu não tô botando a culpa só neles, mas
de ficar escutando sobre o que já existe, né? Sobre os Sim, políticos que já corrupção. existem. Impunidade. Exatamente. E o Haddad, ele veio como vice do Lula. Por quê? Lá antes do primeiro turno, quem ia concorrer era o Lula. Porque as pessoas tinham certeza que Ele ele ia sairia ganhar. que ele ia sair da prisão. E que ele ia ganhar. Com certeza ele iria ganhar. Sim. E eu não vou dar minha opinião aqui. Mas, então, o Haddad veio como vice. Com essa história toda que aconteceu do Bolsonaro ter sido esfaqueado, É outra história que a gente nem tocou até agora. a gente vai Ele falar. foi esfaqueado. Ele foi esfaqueado. É um House of Cards. Sim, Reality TV versão brasileira. sim. Então, Mas não é legal. não, nem um pouco legal. O cara quase morreu. Isso é absurdo. Sim. Isso é absurdo. Isso não deve existir de nenhum dos lados. Enfim, não se cura violência com mais violência, né? Então, o Bolsonaro foi criado, essa força inteira dele, por causa do PT, de pessoas que estão cansadas, que não aguentam mais. E também pela grande força que os militares têm no Brasil até hoje. Sim. Bom, posso te fazer uma pergunta? Sim, eu já fiz sei a qual é. mesma pergunta. Não é. Ah, Eu fiz a mesma pergunta pro seu pai e eu recebi um desabafo sobre o CNN que não entendi muito. Mas você acha que o Bolsonaro pode ser comparado como o Trump brasileiro? não, eu acho que ele é muito pior. Muito pior do Trump. Porque eu acho assim. que é mais inteligente, pelo menos. Não, eu acho que o Trump. Talvez mais malvado, mas o Trump Então, é é idiota isso. Não, pra caralho. o Bolsonaro é muito malvado. Ele é muito. Ele tem um discurso de ódio muito mais forte do que o Trump. Assim. O Trump só fala que as pessoas... Fake news. Ele só fica falando fake news, fake news, fake news. O Bolsonaro, ele é muito. Ele é muito mal, sabe? Ele tem um discurso de ódio muito forte. E o Trump, a meu ver, eu não moro nos Estados Unidos, mas eu tenho experiência com você. Ele é megalomaníaco, sabe? Ele gosta do poder, gosta de sempre estar nas notícias, independente do que vai acontecer. Sim. Ele fala qualquer coisa pra aparecer. O Bolsonaro não. Ele é mau. Ele é mau. É malvado. Posso falar uma coisa linguística rapidinho? Ao meu ver, que frase boa. Eu sempre falo, tipo, na minha perspectiva, da perspectiva minha, uma coisa é retardada assim, mas ao meu ver, Sim, ao meu my point of ver. view, yeah, the Exatamente. way I see it. Great phrase. Então, Alexia, a gente vai falar muito mais sobre o assunto, mas eu acho que por agora Agora o meu desabafo, rapidinho. tá bom. Eu vou terminar o episódio com isso. Tá. CNN é fake news, né? Bolsonaro, completamente contra a minha moral, ética, o que for. Eu não consigo pensar em votar numa pessoa dessas. PT, completamente contra a minha moral e ética também em relação a tudo que aconteceu. Né? Não é discurso de ódio, é outra parte. Se você me perguntasse, Alex, em quem que você votaria? Eu acho que só na hora, lá no Brasil, indo pra urna, eu iria decidir e iria votar. Eu jamais votaria no Bolsonaro. Ou eu anularia, ou eu votaria no Haddad, tá? Sim, você votaria na idade. Ah, quem? No Haddad. No Haddad. Isso. Na sua idade. Porque eu, sei lá, eu acho que com o Haddad vai continuar a mesma coisa do que tá o Brasil. Mesma merda, digamos bem claro. Com o Bolsonaro, pode até mudar. Algumas coisas podem até mudar. Mas vai começar uma guerra civil silenciosa no Brasil. Silenciosa nada. Que no Rio de Janeiro já existe muito. Mas em todo o Brasil, de pessoas sendo muito mais agressivas, indo pra cima das pessoas. Então, é muito difícil. Ao mesmo tempo, se o Haddad ganhar, os bolsominions, que é como a gente tá chamando quem vota no Bolsonaro. Eu adoro isso. Eu estou chamando a Gabi, nossa cachorra. Para com isso, eu não gosto disso. Somente às vezes, quando ela é bolsominion mesmo. A gente, se o Haddad ganhar, os bolsominions vão vir com uma oposição muito grande. Então,
Eu fiquei pensando hoje de manhã. Nossa, se eu estivesse no Brasil, o que eu faria? Provavelmente eu votaria no Haddad pra eu ser a oposição do Haddad logo na segunda-feira. Entendeu? Não é por prazer, não. Não, eu votaria muito, muito revoltada da vida. Muito triste, porque eu jamais me imaginaria votar no PT. Mas pelo menos isso me dá a chance de ser oposição ao Haddad. E a última coisa que eu queria falar é: a gente odeia falar sobre a política, então não nos julga, por favor. Se Não nos alguém julguem. julguem, se alguém julgar a minha namorada, Não, eu já recebi uma mensagem enorme. Eu nem vou falar muito sobre isso, mas a assim. gente vai lançar os bolsominions pra você. O propósito do Karaoke Nation é para informar vocês, dar um pouco de entretenimento Sim, e explicar um Brasil do jeito brasileiro. sim. Então a gente está tentando o nosso melhor para fazer isso de um jeito imparcial e E liberdade de divertido. expressão, né, gente? Todo mundo tem o direito de falar o que pensa. Pelo menos por mais um dia. Aqui é super saudável. Para com isso. Não, vai dar tudo certo no Brasil, pelo amor de Deus, gente. Tô Eu acho nervosa. que com isso a gente pode acabar por hoje, mas a gente está de volta, episódios novos quase todos os dias. Vamos lá. Karaoke Nation voltou. Yay! Yay. Tchau! Ciao, ciao. Thanks for listening to another episode of Karaoke Connection. For those of you who are serious about improving your Brazilian Portuguese in 2025, which, if you're still listening, we imagine you are, we wanted to give you an update and a little bit more information about what we're doing with our online membership, the Karaoke Connection Club. So we started the CC Club in 2021, and we have learned a lot, and we think we've created something really special that goes beyond just another language course. So here are just a few of the many benefits included with our membership. Weekly conversation classes with Alexia and me, giving you a chance to practice in a fun, relaxed, supportive environment. You'll get access to comprehensive worksheets for each podcast episode, essentially turning each episode into a detailed study guide, a free introductory coaching call, exclusive access to our special projects, like our Fundamentals of Brazilian Portuguese course, and our more advanced Adventures with Alexia series, early access to podcast episodes months before they are published, members only Ask Me Anything episodes, and much, much more. Because we believe that language learning should be accessible, we offer a full scholarship option to ensure money never stands in the way of your Brazilian Portuguese learning goals. So this month, we are offering our annual membership for only $99. So for less than $10 a month, you can continue improving your Portuguese, connect with a community of like-minded, super cool Brazilian Portuguese learners, and support an independent podcast. Karaoke Connection is quite literally a labor of love, so our members are what keep this project alive. So if you're looking to take your Brazilian Portuguese to the next level in 2025, this might be exactly what you're looking for. Muito obrigado e até a próxima.